E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Vamos para mais uma aula de ideologia, jornalismo, política e ideologia. E a gente vai continuar com as análises, né? Agora a gente vai fazer uma análise de histórias em quadrinhos, porque vocês viram na aula passada como que o cinema é uma estrutura, uma ferramenta para a propagação ideológica do Estado. No caso, a gente viu os filmes de guerra. Mas e quando eu tenho uma ferramenta mais rápida ou mais poderosa, que criou uma indústria, inclusive paralela, e que interessantemente, recentemente, né, nós todos fomos bombardeados por conta de uma descoberta que o cinema fez agora. Oh, meu Deus, recentemente descobrimos os heróis. Não, gente, os heróis existem, inclusive no cinema principalmente, há muito tempo. É que não havia um momento, um cenário propício para isso acontecer. E agora existe. Agora, toda criança quer ser o Homem-Aranha, quer ser o Capitão América, quer ser o Homem de Ferro, o Hulk, o Batman, o Super-Homem, etc. Eu sou de uma geração nerd, né? Eu sou de uma geração que, como vocês podem perceber aqui no cenário, eu sempre gostei dessas coisas, mas às vezes eu me confesso que me senti um pouco deslocado. O fato é que, quando a gente vai vendo, analisando um pouco mais a história das histórias em quadrinhos, você percebe que ela foi muito mais utilizada para propagação de princípios ideológicos do que a gente pode imaginar. E mais, às vezes, para fazer o trabalho da contracultura. A Marvel, principalmente, se utilizou demais dos heróis para falar sobre a contracultura. Colocar na sociedade alguns assuntos que eram muito sensíveis para a sociedade naquele momento e que, através das histórias em quadrinhos, as ideias, né, do mundo das ideias ou da casa das ideias, como a Marvel era chamada, e não só a Marvel, a DC Comics também, né, que aí é um outro grupo de super-heróis, acabou colocando na cabeça dos americanos e espalhando para o planeta todo, para o mundo todo. E por que as histórias em quadrinhos? Porque as histórias em quadrinhos acabam, de uma maneira ou de outra, fornecendo informação para um público muito específico. Jovens, crianças, né? Mas jovens, numa fase adolescente, em que acabam projetando algum tipo de imaginação ou de desejo pessoal para dentro das histórias em quadrinhos. E agora, com o advento todo aí do cinema, isso se tornou mais palpável nos filmes, mas que as histórias em quadrinhos sempre carregaram uma bandeira ideológica para bem ou para mal, isso é indiscutível, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês terem uma noção do poder disso. E contar brevemente uma história para vocês entenderem o que a gente vai conversar, o material que a gente vai trabalhar, que eu vou tentar acelerar ao máximo para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, 11 de setembro de 2001 foi um ano trágico, foi um dia trágico para os americanos. Veja nessa tela aqui inicial, olha bem, repara bem no olho do Homem-Aranha, a lente da máscara do Homem-Aranha. Vocês estão vendo ali as duas torres gêmeas, o World Trade Center. O World Trade Center, inclusive, foi alvo do primeiro trailer, porque o filme Homem-Aranha 1 estava sendo produzido e o trailer, o primeiro trailer que foi vinculado do Homem-Aranha, terminava, inclusive, com uma grande teia presa entre os dois, entre as duas torres, em que um helicóptero ficava preso. Ninguém esperava que o 11 de setembro ia acontecer. E por que disso? Porque a Marvel tinha um escritório, uma sala dentro do World Trade Center e perdeu funcionários. Né? Não era a sede lá, mas havia uma sala deles lá e eles acabaram perdendo funcionários. Meses depois da tragédia do 11 de setembro, a Marvel publicou, deixa eu avançar aqui para vocês entenderem, ó, publicou essa HQ, essa história em quadrinhos, tá? É uma capa toda preta. Eu tenho, inclusive, essa história em quadrinhos, eu tenho ela original. Tem duas versões dela, inclusive. Preciso até achar nos meus guardados. Mas é uma capa toda preta, de luto, e que aparece em memória da tragédia de 11 de setembro de 2001. Na contracapa aparece esse texto aqui. O texto basicamente fala, o editor é o Fernando Lopes, que é o editor brasileiro das publicações da Marvel, em que ele conta mais ou menos o que é que estava acontecendo naquele momento. Se eu perguntar para você, talvez você era muito criança, ou às vezes, né, se você já é pós-millennial, né, se você nasceu em 2001, você vai estar com 19 anos agora. Talvez você não tenha acompanhado, mas se você perguntar para a maior parte das pessoas aí, um pouco mais velhas, você vai perguntar onde você estava no dia 11 de setembro de 2001,
provavelmente alguém vai te falar que estava assistindo pela televisão ou estava no trabalho, etc. Eu mesmo estava no trabalho, eu estava em casa. De manhã, bem cedo, naquela época eu trabalhava na prefeitura de Mirassolândia, então a gente entrava no período da tarde, era uma época que a prefeitura trabalhou só às 6 horas. E eu me lembro bem, porque eu acordei com a tragédia acontecendo na televisão que ficava no pé da minha cama. Sempre tive televisão no quarto e eu acordei com aquela cena do Pentágono pegando fogo e depois a cena do World Trade Center. Mas assim, o texto aqui está dizendo mais ou menos isso. E olha, acompanha o primeiro, o segundo, este parágrafo. Onde estavam os poderosos super-heróis que cruzam os céus de Nova York quando o seu lar foi atacado? Por que não fizeram nada para impedir tantas mortes sem sentido? E aí vem a explicação. Cabe ao Homem-Aranha, o mais popular e bem-humorado personagem Marvel, encarar o horror de um dos maiores crimes contra a humanidade e responder a tais perguntas. Mais do que uma história em quadrinhos, essa edição traz a reflexão de uma sociedade ferida física e moralmente, em busca de respostas que ninguém além deles mesmos pode dar. Vocês imaginam o poder midiático de uma história em quadrinhos dessa, sendo publicada nos Estados Unidos meses depois da tragédia do 11 de setembro? Não seria algo para unificar as pessoas e colocar uma mensagem muito clara na cabeça dos leitores de que iria haver troco? Olha só, vamos acompanhar. Essa é a capa. A capa é bem trágica, né? E aí eu fui colocando. Não vai dar pra gente acompanhar todos os quadrinhos aqui, mas eu vou deixar o PowerPoint para vocês verem e analisarem isso aqui. Ele começa com desenhos bem chocantes, né? Não houve fogo, tá? Essa imagem aí é uma imagem mais simbólica, né? Mas aparece o Homem-Aranha com as mãos da cabeça, né? Dizendo Deus. Ou seja, é a linha tênue que acaba de ser cruzada entre a ficção e a realidade. Porque, veja, nas histórias em quadrinhos, a cidade de Nova York, não só Nova York, São Francisco, Houston, várias cidades norte-americanas já foram atacadas por alienígenas várias e várias vezes. E tudo era muito quadrinesco. A hora que você vê aquela imagem, existe um semioticista tchecoslovaco, eslovaco, na verdade, Slavoj Zizek. Zizek, inclusive, tem uma série de trabalhos publicados para falar sobre semiótica, e ele fala sobre uma análise de discurso que o Zizek vai trabalhar em relação ao 11 de setembro. E ele faz algumas críticas em relação muito pertinentes ao que a gente entende como realidade e ficção. O Zizek fala, inclusive, num dos livros dele, se eu não me engano, acho que é Zizek Único, o Zizek Clássico, alguma coisa assim, que ele diz o seguinte, que um dos únicos pontos recentes, um dos únicos momentos recentes em que nós, seres humanos, tivemos acesso ao real, ou seja, a realidade, foi no segundo em que o primeiro avião atinge a primeira torre gêmea do World Trade Center. Naquele segundo, nós tivemos uma noção de que aquilo era realidade. Por que ele fala isso? Porque nós vivemos numa sociedade do espetáculo. Nós vivemos numa sociedade espetacularizada, influenciada por ideologias o tempo todo. E essas ideologias, essas ideias, esses conceitos acabam sendo gerados pela própria mídia. O Zizek diz que naquele momento nós tivemos um choque de realidade, porque ali era o real acontecendo. Era a morte diante da nossa visão de uma câmera de televisão posicionada, porque estava acontecendo um documentário, inclusive, de dois irmãos franceses, há um documentário que chama 11/9, difícil de encontrar, inclusive, na internet, mas é um documentário que dessas imagens do documentário é que foram extraídas aquela cena, a primeira cena do avião atingindo a primeira torre. E toda a carga emocional que veio daquilo diante, porque muitas pessoas até perguntam, puxa vida, mas 11 de setembro pode ter sido encenado. É um absurdo dizer isso. Mas nós estamos lidando com uma cidade turística. E naquela época, 2001, as pessoas já tinham câmeras portáteis, handcams, ou câmeras fotográficas digitais que conseguiam fazer pequenos takes, filmagens de alguns pontos, fotografias de alguns pontos. O fato é que os quadrinhos acabam sendo um choque para nós, porque eles mostram, diante de um desenho, a visão da realidade, o contato com o real. E a pergunta que se faz é que certas coisas estão sendo além da palavra, além do entendimento. A pergunta é onde você estava, como deixou isso acontecer. É claro que se a gente for fazer uma leitura aqui da história em quadrinhos com toda a dramaticidade, toda a carga dramática
que ela necessita, eu vou estar fazendo parte do processo ideológico de sensibilização de vocês que estão assistindo. Porque o objetivo da HQ é criar essa ideia, é incutir na sua cabeça, na cabeça do jovem leitor, que algo estava errado e que os heróis vão se unir, até os heróis vão se unir em determinado momento para evitar que tragédias como aquela aconteçam, né? Aí o Homem-Aranha fala que não tinha como prever, que ninguém podia imaginar, e aí você vê algumas imagens acontecendo, alguns detalhes, como por exemplo, se a gente observar aqui, ó, olha aqui, este aqui é o Coisa. Estão conseguindo ver? É o Coisa do Quarteto Fantástico. Aqui, o Thor erguendo as vigas. É como se os heróis estivessem dentro do acidente. Só que veja, quem são os verdadeiros heróis que atingiram, que salvaram as pessoas ali que estavam naquele momento? Os bombeiros, os policiais, inclusive muitos deles morreram. Depois a gente vai avançar um pouco mais nas telas, olha lá. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Eles fazem o tempo todo essa relação entre os heróis. Olha o Thor aqui presente, o Capitão América, o Demolidor, o Coisa novamente. Em outros quadrinhos mais avançados, você vai ver o Wolverine, o Ciclope. Olha o Wolverine, aqui ó. Wolverine com a sua garra trabalhando aqui, tentando cortar o aço, para salvar as pessoas, né? O Ciclope cortando o aço também com laser, e o próprio Homem-Aranha erguendo as ferragens. Ou seja, há uma mistura, uma mescla de realidade com ficção sendo colocada na cabeça de um jovem que está lendo essa HQ. E está sofrendo uma lavagem cerebral, podemos dizer, ou que está sendo influenciado a crer, a consumir esse tipo de material. O mais interessante desse quadrinho aqui, olha que coisa legal, é isto que eu quero mostrar para vocês. Os vilões, os grandes vilões Marvel, do panteão Marvel, que estão aqui sendo retratados, até eles se posicionam do lado agora dos seres humanos, comovidos, inclusive. Você pode ver, ó, aqui as costas do Fanático, que é o inimigo dos X-Men, o Doutor Destino, que acabou sendo inimigo de quase todos os heróis Marvel, o Rei do Crime, Doutor Octopus, o Magneto, o Doutor Destino aqui, com lágrimas nos olhos, uma coisa impensável. Victor Von Doom, imperador da Latvéria, né, chorando porque houveram pessoas que atacaram o país. E o texto também é muito forte, né? Até aqueles que consideramos nossos inimigos estão presentes, porque existem coisas que superam qualquer rivalidade, qualquer fronteira. Até mesmo o pior entre nós, por mais marcado que seja, ainda é humano. Vejam o poder de mensagem que está sendo colocado numa história em quadrinhos para movimentar um esforço humano de as pessoas entenderem o que está acontecendo naquele momento e ficarem do lado dos Estados Unidos. Lembrando que o governo Bush, naquela época, meses depois, semanas depois começou, a War Against Terror, a guerra contra o terror. E fez invasões estratégicas no Afeganistão, tentando descobrir onde é que estava Osama Bin Laden. Depois disso desencadeou ataques ou represálias ao Iraque. Houve também uma espécie de revisitação à Guerra do Golfo, lá de 2000, de 91, com a prisão e depois a condenação do Saddam Hussein, porque disseram que ele foi um dos financiadores do Bin Laden, e depois culminou, 10 anos depois, em 2011, no assassinato, na captura e na morte do Osama Bin Laden, que inclusive foi anunciada pelo próprio Obama, né? A história em quadrinhos é riquíssima. Eu não vou conseguir passar todos os detalhes para vocês aqui, mas eu quero que vocês vejam o material que eu vou colocar. É bem rico em detalhes, o texto é muito comovente, o texto em si tem uma força, uma carga emocional muito grande, ele é feito para comover e ele retrata situações que aconteceram, cenas. Essa aqui, por exemplo, olha, dos soldados, dos policiais, da polícia, dos bombeiros, né, de Nova York, subindo as escadas para salvar as pessoas que estavam ainda presas nos andares onde tinha acontecido o acidente, enquanto outras pessoas desciam na escada contrária. E essas pessoas acabaram morrendo, acabaram sendo morrendo por conta da implosão, vamos dizer assim, das torres, né? Depois a gente tem uma outra cena também que é bem simbólica, que é esta aqui, ó. Que é uma pausa no quadrinho em que você vai começar a ver também o outro lado, porque houve um avião que caiu na Pensilvânia. E aí você tem um cruzamento, uma espécie de mudança de ângulo. Você vê aí uma sombra aqui do que seriam os terroristas. Nessa aqui você vê a sombra de um terrorista com algo na mão. Lembrando que os terroristas renderam
os passageiros e os pilotos com estiletes, né? Então, aqui é uma homenagem às pessoas, aos passageiros que descobriram a intenção dos terroristas de jogar o avião da Pensilvânia, o American, o que estava direcionado ali para a Casa Branca. Eles conseguiram dominar os assaltantes, os bandidos, e o avião acabou caindo num terreno na Pensilvânia, no pasto da Pensilvânia. Existe uma homenagem a eles também, homens comuns, mulheres comuns que não se entregaram. Há também uma alusão aí, um contraste entre as opiniões de quem favoreceu, quem concordou e quem discordou com o ataque. E essa cena também que eu acho bem emblemática, que mesmo assim, e eles querem dizer que mesmo que havia, e naquele dia aconteceu isso, comemorações nos países árabes de que o ataque foi bem sucedido, ainda haviam pessoas, olha aqui no primeiro plano da imagem, entristecidas porque o ataque aconteceu, dizendo assim, olha, isso aqui está errado, não era para ter sido feito dessa forma, não concordamos com essa manifestação. Eu quero avançar mais, eu quero chegar na parte final, essa parte também é bem emotiva, que é o menininho que vai conversar com o Homem-Aranha, porque o pai dele deixa ele esperando ali, manda ele esperar enquanto o pai subia no World Trade Center para salvar, e ele descobre que o pai dele acaba sendo um dos mortos, né? Ele vê o pai dele sendo carregado, morto, e o pai grita, e a criança grita, etc. E o Homem-Aranha se sente impotente, etc. Bom, a história vai caminhando para o fim. Aqui é o momento em que o Homem-Aranha tira um pouco da máscara, ou seja, ele se mostra um pouco mais homem também dentro daquele sentido. Então há essa trabalhar com o humano dentro da tragédia, né? E olha novamente ele sem a máscara, os heróis que foram traumatizados com isso. E principalmente, nessa história em quadrinhos especificamente, ela tem duas histórias. A primeira história é essa que nós estamos vendo, depois vem uma outra história de poucas páginas, 5 ou 6 páginas, que é exclusiva com o Capitão América. Não vou tentar chegar nela aqui. Mas aqui nós temos que lembrar a história do Capitão América. Ele também foi um combatente da Segunda Guerra Mundial, que ficou congelado depois de um acidente e acorda nos anos 70, né? Então você tem aí também toda uma simbologia, porque o Capitão América foi ferido. Veja, é os Estados Unidos sendo ferido diante da tragédia, né? Vamos colocar assim. Vários textos aqui que eu quero avançar mais atidamente. Depois eles falam que vai haver uma retaliação. Deixa eu avançar bem e eu quero chegar nessa parte final aqui. Isso. Que são os textos finais, onde eles colocam as pessoas comuns que estavam lá, a miscigenação de raças que acontece nos Estados Unidos, as pessoas que fazem parte da cidade de Nova York e que vão de uma maneira ou de outra responder em alto e bom som, dizendo que eles não vão se curvar diante dos ataques, vão erguer a cabeça, e termina com a última imagem dessa história em quadrinhos, que são os heróis em primeiro plano, os verdadeiros heróis, policiais, bombeiros, paramédicos, etc. E os heróis ao fundo, dizendo para todos eles erguerem a bandeira, e a bandeira tremulando ao fundo. Simbólico, né? Bom, a segunda história, rapidamente para a gente passar aqui, é a história que envolve o Capitão América. Então, o primeiro quadrinho de impacto é um cara muito nervoso com um estilete fazendo um gesto de ataque, e esse estilete atinge esse escudo aqui. Curiosamente, eu tenho o escudo do Capitão América. E a faca se parte. Não pense vocês que isso não tem uma semiótica nisso aqui, não. Tem uma mensagem subliminar nisso. Existe uma mensagem. Os aviões não atacaram as Torres Gêmeas? Não foram os aviões que atacaram diretamente o corpo econômico dos Estados Unidos? Pois bem, a faquinha que ele atinge acaba sendo o avião atingindo o coração dos Estados Unidos, mas não faz nenhum tipo de arranhão. Quebra, mas não faz arranhão. E esse escudo de quem que é? É o escudo desse ser celestial, essa luz que emana, né? E desse escudo que está sendo colocado aí em primeiro plano. O interessante desse quadrinho é que o Capitão América, a roupa que ele está vestindo aí, as escamas, né? Vocês vão ver, olha só, reparem bem, é uma roupa que transforma ele num cara fantasiado, ou seja, há uma mensagem aqui. A interpretação básica é: ele é um homem fantasiado. Ele não é um super-herói qualquer.
Ele é um cara que está vestindo uma roupa. E ele veste essa roupa de escamas, ele representa os Estados Unidos. Ele pergunta: você perdeu alguém? E Jenny, ele dá um nome: Jenny, pode ser Jenny, filha, esposa, mãe, você não sabe. A pessoa se desculpa, eu entendo que você quer justiça, guarde a sua raiva pro inimigo, aí as mãos da pessoa até cortadas, machucadas por conta do contato com a faca. Isso não é justiça, nós somos melhores do que isso. E as pessoas em volta vão tentar falar com ele: olha, não faz nada, ele tá nervoso. E aí uma pessoa pergunta: eu sinto muito por Jenny, o que ela era, sua filha? A imagem passa, as bandeiras estão tremulando, essas bandeiras não estavam lá, né? Mas colocam-se as bandeiras aqui e você termina com essa imagem pujante do Capitão América, o soldado que representa os Estados Unidos, dizendo que nós compartilhamos, nós somos o sonho americano. E aí a história se encerra por aí. Então veja, nós estamos diante de algumas situações. Deixa eu voltar aqui para a gente ter um pouco mais de calma. Deixa eu voltar. Para que vocês consigam entender como que os americanos eles são muito bons em fazer propaganda de si próprios, né? E eles passam essa ideia de dominação para todo o planeta. A gente tem que ficar muito esperto com isso. Vocês são estudantes de comunicação, observem então como que as histórias em quadrinhos e como que hoje, tá certo que os filmes mudaram um pouco o perfil da coisa, deram uma outra ideia, mas ao mesmo tempo trouxeram alguns conceitos ideológicos muito interessantes, né? Eu até podia estar discutindo isso em sala de aula, a ideia do Thanos, por exemplo, de resolver o problema da vida extinguindo metade. Né? Mas aí a gente vai abrir uma discussão aqui bem grande. Mas o fato é que as histórias em quadrinhos são uma das principais ferramentas também de propagação ideológica, fazem parte daquilo que o Luiz Althusser vai falar como aparelhos ideológicos de Estado e está dentro do material do Douglas Kellner, que é importantíssimo e que a gente está usando nesse semestre. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise. Encerramos ideologia de guerra. Agora, semana que vem, a gente vai falar sobre ideologia de mercado. Tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, gente. Valeu!